A teoria da relatividade surgiu de uma inconsistência que a física clássica mostrou, e ela pode ser definida como o estudo das consequências da relatividade das medidas para as teorias físicas. Ok, parece confuso, mas eu vou explicar isso para vocês. A teoria da relatividade é dividida em relatividade restrita, que basicamente seria para referenciais inerciais, e em relatividade geral, que seria para medidas feitas em quaisquer dois referenciais, que também é uma teoria da gravitação. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre a relatividade geral, eu vou deixar na descrição e no card. Oi gente, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Bárbara, eu sou estudante de Física na UEL. E nesse vídeo eu vou falar sobre a teoria da relatividade restrita. A teoria da relatividade restrita foi formulada por Albert Einstein em 1905. Einstein mostrou que ela tem consequências estranhas em situações em que as velocidades são extremamente altas em relação ao que se trabalhava até o eletromagnetismo de Maxwell. Antes disso, a maior parte dos físicos pensava que a mecânica clássica de Isaac Newton, que é baseada na chamada relatividade de Galileu, descrevia os conceitos de velocidade e força para todos os observadores. As equações de Maxwell foram descobertas aproximadamente em 1860, e uma de suas consequências foi a existência de ondas eletromagnéticas. Maxwell descobriu que elas se propagam com uma velocidade de 300.000 km por segundo. E foi assim que o eletromagnetismo mostrou um padrão de velocidade natural. Porém, essa velocidade deve ser medida com relação a algum referencial, porque grandes velocidades não são comuns no nosso cotidiano. Então, os efeitos da relatividade passam despercebidos. Ou seja, você não percebe os efeitos da relatividade quando você está andando de carro, porque são velocidades extremamente baixas em comparação à velocidade da luz. Então, para a gente falar de relatividade restrita, a gente precisa saber o que é um referencial inercial. Primeiro, um referencial é qualquer sistema no qual as leis físicas analisadas são válidas, ou seja, onde uma determinada afirmação física pode ser verificada experimentalmente. Dois referenciais são ditos inerciais quando eles estão em repouso ou em movimento em linha reta com velocidade constante, um em relação ao outro. A inconsistência na física clássica que deu origem à relatividade foi que, ao tentar usar as transformações de Galileu para descrever as equações do eletromagnetismo em um referencial e ver como elas vão ficar em outro, surgiu alguns problemas. Elas não ficam da mesma forma, o que é inconsistente com o princípio da relatividade, que diz que as leis físicas devem ter a mesma forma em qualquer referencial inercial. E aí, vendo isso, o físico holandês Hendrik Lorentz percebeu essa diferença e fez uma abordagem puramente matemática. Ele tentou descobrir quais seriam as transformações de coordenadas que faria com que as equações do eletromagnetismo fossem as mesmas em qualquer referencial inercial. E essas transformações foram chamadas de transformações de Lorentz. E foi através disso que Einstein propôs os dois postulados da relatividade restrita. O primeiro postulado diz o seguinte: as leis físicas devem ter a mesma forma em todos os referenciais inerciais. Ou seja, se um referencial se move com velocidade constante em relação a um outro referencial, então o primeiro referencial também é inercial. E uma de suas consequências é que não existe nenhum referencial privilegiado, então não é possível detectar um movimento absoluto. O segundo postulado diz: a velocidade da luz é a mesma em qualquer referencial inercial. Ou seja, a velocidade da luz no vácuo é a mesma para todos os observadores inerciais. Quando os resultados desses postulados são aplicados, acontecem algumas coisas que podem ser confusas, e eu vou falar sobre isso. É importante dizer que os postulados da relatividade restrita são compatíveis com a relatividade da simultaneidade. A simultaneidade é uma consequência importante da relatividade restrita. Ela afirma que dois eventos que são simultâneos em um referencial não são simultâneos em outro referencial inercial que esteja se movendo em relação ao primeiro. Por exemplo, dois eventos que ocorrem simultaneamente em lugares diferentes de um mesmo sistema de referência podem ocorrer em tempos diferentes em um outro sistema de referência. Ok, parece estranho, mas calma que vai ficar mais estranho ainda. Um dos efeitos estranhos que a teoria da relatividade restrita pode causar é a dilatação do tempo. Ou seja, tendo dois referenciais, o tempo passará de maneira diferente entre eles.
Outro efeito é a contração do espaço, ou seja, o espaço que está em movimento em relação ao referencial parecerá mais curto em relação ao seu comprimento próprio. O comprimento próprio é o comprimento de um objeto no referencial que o objeto está em repouso. Isso parece loucura, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina dois eventos e eu sou uma observadora. E você é outro observador. Eu tô dentro de um trem em movimento com uma velocidade em relação a uma estação de trem que você tá nessa estação de trem. E aí eu resolvo fazer o seguinte experimento. Eu ativo um pulso de luz num laser e esse pulso viaja em direção ao espelho que está no teto do trem e é refletido. O pulso é detectado no ponto em que está o laser, e esse é o segundo evento. E aí eu medi o intervalo de tempo entre os dois eventos, que está relacionado à distância entre a fonte e o espelho. No meu referencial, os dois eventos acontecem no mesmo ponto. Mas aí os mesmos dois eventos também são medidos por você que está na estação de trem quando o trem passa. Só que aí, como o equipamento está se movendo com o trem enquanto a luz está se propagando, você não observa os dois eventos no mesmo ponto do referencial. Dessa forma, o intervalo de tempo entre os dois eventos do seu ponto de vista é maior que do meu ponto de vista. E esse é um exemplo de dilatação do tempo. O mesmo evento tem intervalos de tempos diferentes em outro referencial. Bom, além disso, as consequências da relatividade restrita podem gerar alguns paradoxos. Um deles é o paradoxo dos gênios, que se você quiser saber sobre ele, tem um vídeo completinho aqui no canal e eu vou deixar no card e na descrição. Enfim, a teoria da relatividade restrita trouxe uma grande evolução na física e mudou a nossa forma de ver o universo. Nível de curiosidade, ela também teve um grande impacto na filosofia, que descartou toda a possibilidade da existência de um tempo de durações absolutas no conjunto do universo. A relatividade restrita obrigou os filósofos a reformular a questão do tempo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque isso ajuda muito o YouTube a entregar mais o canal para mais pessoas. Se você tem alguma sugestão de vídeo, coloca nos comentários que, se for possível, eu trago. E também o canal tem uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, então se você quiser e puder ajudar, eu vou deixar o link aqui na descrição e no comentário fixado. Muito obrigada por ter assistido até aqui.